Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar o Lado B do Rio número 17, um podcast sobre o lado da cidade que está sempre de luto. Quem fala aqui é o Cício Canete e estou acompanhado aqui no estúdio Majorem, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes e aos companheiros de bancada. O economista Daniel Soares. Boa noite para todo mundo. E o jornalista Fagner Torres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos na mesa, convidada, a Paulo que está aí nas carrapetas, vamos lá. Nossos panelistas estão hoje acompanhados no estúdio pela socióloga, antropóloga, ativista feminista e da causa negra, Marisa Santana. Seja bem-vinda, Marisa, boa noite. Olá, meninos, boa noite. Quero agradecer o convite e boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que o ouvinte estiver ouvindo. Exato. Essa é a vantagem. Bom, como já adiantado, a gente trouxe a Marisa para falar sobre começar o programa falando sobre o assunto do machismo. Bom, se você não vive em outro planeta, você ficou sabendo que o Zé Maia arrumou uma grande treta com a sua empregadora, a Globo, depois de ter assediado sexualmente uma das funcionárias da Globo, a figurinista. A figurinista teria sido aparentemente apalpada na sua genitália. Isso gerou uma grande repercussão porque as próprias atrizes encamparam a questão e virou uma coisa que... Foi para as redes sociais. Foi para as redes sociais e ele teve que fazer um meia-culpa. Primeiro ele negou, né? Um meia-culpa bem furreca pra fingir que tava tudo bem e garantir o emprego. Ele foi desescalado da próxima novela. Eu li uma notícia hoje que estão cortando cenas deles no Vale a Pena Ver de Novo. Ele vai ter que fingir... aparentemente ele estava muito inserido no personagem, o qual ele finge que interpreta há 40 anos, que é o garanhão que pega passa todo o rodo mundo nas novinhas. Então, Marisa, todo esse discurso o próprio discurso do personagem do Zé Maia já é uma coisa meio machistona, né? Porque o cara olha para as mulheres, elas se derretem por ele é irresistível e tudo mais. E, obviamente, o programa aqui no lado B, a gente não procura fazer um debate raso, então a gente não vai perguntar uma coisa óbvia do tipo... Existe um problema, ainda é um problema na sociedade. Tá bem claro isso já. Acho que é uma coisa bem evidente e a gente tem inúmeros exemplos que a gente vai poder lembrar nesse bloco. E eu gostaria que você abrisse falando sobre como você vê a questão da luta feminina contra o machismo e no que foi nos avanços que houveram e no que você acha que está por vir para abrir o programa. Então, assim como o racismo ele é estrutural da nossa sociedade, o machismo também é, né? E aí a gente... o que a gente sempre questiona, porque a gente hoje já vem discutindo com a galera, né, com os brancos que estão juntos nessa luta contra o racismo, que precisam se perceber enquanto agentes dessa estrutura, e aí os homens também precisam se perceber enquanto agentes dessa estrutura machista. Porque muita coisa foi recebida como... troça, como se fosse bastante engraçado. E a gente, com essa capacidade que o brasileiro tem de transformar tudo em piada, a gente vai naturalizando, né, vai colocando em camadas o machismo que mata, né? As mulheres são mortas diariamente pelo machismo. E que não são só mortes... Quando você pensa do feminicídio, né, que matou, que deu tiro... Não é só que ele chegou lá e esfaqueou a mulher, né? Não, tem uma coisa mais sutil. Você tem coisas sutis, você tem mortes de mulheres por depressão. O próprio suicídio, que às vezes não é documentado, né? Exatamente. E a gente tende eu acho que a gente naturaliza muito. Eu estou passando por um caso muito especial, muito pessoal, né, na minha família, que minha irmã faleceu muito recentemente, e eu fiquei... pensando, tenho refletido essa semana inteira o quanto que a gente vem naturalizando, né? O quanto que e aí, assim como os negros, a gente, por estar numa estrutura racista, a gente reproduz, né? Nós mulheres também reproduzimos machismo e a gente naturaliza. E
aceita piadas, quando tem coisas que elas não podem mais ser aceitas. Claro. E aí, essa movimentação da mulherada em torno da questão do Zé Maia foi bem interessante, porque a primeira fala dele foi uma brincadeirinha. Não fui eu, foi meu personagem. Vai que cola, né? Sim. Vai que cola, porque colava, algum tempo atrás colava. Provavelmente colou até com algumas, né? Colou. Eu acho que é importante. É engraçado como ele se fala dele mesmo como se ele fosse tipo Daniel Day-Lewis, sabe? Um baita ator que fica imerso no personagem durante meses. Ele mal atua na televisão. O grau de reação das atrizes demonstra que não deve ter... Certamente não foi a primeira vez e muita gente ali deve ter passado por algo parecido. Ou presenciou ou passou por, né? Inclusive, eu acho que para além da questão específica com José Maier, eu acho que o movimento das mulheres deve ter causado um burburinho danado na Globo, inclusive, né, para diretores e tal. A gente sabe, no Jornal Nacional, a gente sabe da rotina. A gente sabe que, não foi um negócio... existe abuso das mulheres, até das mulheres e também dos homens, até para eles poderem ter acesso a personagens. Teve e um rapaz tal. que processou o Denis Carvalho. Pois é, deixa eu só me colocar melhor, Marisa, na hora que eu falei, porque assim, o que eu acredito que deva ter acontecido nesse caso, né? E aí fica aquela velha questão jurídica, inclusive, que a vítima é a palavra da vítima, não tem outra prova, né? Não tem como provar. Eu acredito que o José Maia... Mas nesse caso tem como provar que teve testemunho. Quando ele chamou de vaca. Não tem testemunha tem testemunha também. Ele apontou também. Melhor ainda, mas muitos dos casos não tem, né? Inclusive é muito parecido com a pedofilia, muitos casos não tem, enfim. E deixa eu só me colocar para explicar, porque eu acredito que o Zé Maia, pela aura criada até pela sociedade mesmo, no Garanhão, bonitão, pegador. Tem que lembrar que ele é esquete do Cacete do Planeta, né? De pegador. Do Garanhão. Sim. E provavelmente, e também com a questão dele ser um ator da Globo já há muito tempo, ele devia intimidar as mulheres, principalmente as figurinistas, as que trabalham ali atrás das câmeras. Não foi a primeira vez, certamente não foi a primeira vez. E assim, uma ou outra pode ter se encantado, o bonitão do ator da Globo, e só que provavelmente várias já passaram por isso, e aí essa menina que eu esqueci o nome, gente. Alguma coisa. É um nome como Su, é um nome bem diferente. diferente. E ela resolveu botar a boca no trombone, inclusive, isso já tinha vazado há um mês atrás, em começo de março, e aí ela resolveu fazer a questão do blog, assim, né? Do blog lá da Folha. Que ela comentou uma proporção maior. E a proporção que eu achei também, na hora eu vi que esse cara, enfim, cometeu essas atrocidades, foi porque as atrizes da Globo, que elas poderiam realmente simplesmente ficar quietas. Tonani. Todas as atrizes compraram o barulho. Pelo menos as principais, né? E ali eu vi que eu falei, provavelmente a fama dele é essa, né? Então... Você falou um ponto, tocou um ponto muito interessante, que talvez o fato de ser, né, o Zé Maia cause medo, estranheza, né? Esse medo da denúncia. Uma posição de poder. Isso. Nessa relação entre homens e mulheres, é bem... Não precisa ser ator. Sim, não precisa ter um superior hierárquico para conseguir o que quer, né? Nós temos medo. Nós temos graus medo. A mais, né? De intimidação. Gente, é essa a palavra. Mulheres andando na rua, nós temos medo. Sim. Então, e aí quanto mais... Claro que você vai pensar... Tem algumas... alguns fatores que vão contribuir para você aumentar esse grau de se calar, né? De não denunciar esse assédio que você está vivendo. Então tem posição hierárquica, né? A pessoa quer manter o emprego. Muito comum. E tem uma questão também que, assim como em casos de denúncia de racismo, a presunção é que é sempre a da dúvida. Sim. Né? Toda vez que um negro denuncia um caso de racismo, ele sempre é dúvida. Será que foi isso mesmo? Será que você sentiu provar, isso? Né? Da mesma forma, situações de assédio machistas. Mas a mulher não provocou? É sempre isso. Quando a mulher é estuprada, jogada na esquina, toda rasgada. Tem sempre duvidam, falam, mas será que ela não pediu? Tem sempre uma tentativa de desqualificar por uma questão. Será que está dentro desse contexto realmente? Sempre tem essa... Tem sempre mas ela bebeu, mas ela andou torto, sim, mas ela tava de salto alto. Né? Aquele caso daquela menina que foi violentada por milhões de cara.
A primeira ela pediu. Pediu, porque tava ela lá. pediu, não, porque ela era do funk, não. Mas é porque ela tinha namorado, é porque ela já tinha dançado. Não, e a tentativa de desqualificação ela continua depois, porque eu não sei, parece que a menina ela saiu do Rio de Janeiro num programa de proteção e ela teria ido pra Bahia. Então circulam fotos em WhatsApp de uma menina qualquer, na companhia de uns meninos quaisquer. Essa é a vagabunda que diz que foi estuprada, ela está aqui na Bahia e tá dando pra todo mundo no condomínio. E como se dar fosse um problema. Sim. Tem uma moralidade sobre o corpo da mulher. Sim. Eu acho que é um controle. Também, né? É um controle sobre o gozo da mulher, né? A mulher que goza. Ela foi muito mal vista durante muito tempo, ainda né? A mulher que goza. Então é um controle sobre o corpo, sobre o gozo, sobre o sistema reprodutivo mesmo, né? O corpo que não é dela, é a igreja que decide se ela tem ou não filho. É um controle sobre o corpo da mulher que... A sociedade muito escrota. Eu queria fazer um adendo rápido, porque acho que vai enriquecer o debate. Só para ilustrar pro ouvinte o tamanho do descaso do Estado brasileiro em relação à questão da violência contra a mulher. Existe a Lei Maria da Penha no Brasil. Quem não sabe, a Maria da Penha foi uma mulher que apanhou tanto o marido que ela ficou tetraplégica. Tetra não, paraplégica. Não, ela é tetraplégica. Paraplégica. Tetraplégica não ela é paraplégica. Ela mexe um pouco o ombro, mas ela tem tetraplegia. Enfim, ela quase morreu. Ela quase morreu e o caso dela foi ignorado pela justiça local. E o caso dela foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário pelo Pacto de São José da Costa Rica. E a Corte Internacional decidiu que se o Brasil não fizesse uma lei para proteger a mulher contra esse tipo de violência, uma proteção específica, o Brasil seria sancionado em uma série de coisas internacionais, teria uma punição na comunidade internacional, e é por isso que a Lei Maria da Penha existe. Se não fosse isso, precisou a mulher quase morrer. Não haveria. E a lei de 2004, isso? Acho que é. Precisou a Maria da Penha ser violentada de maneira aterradora e ter sobrevivido, porque se tivesse morrido não teria virado notícia. E apelar para cortes internacionais. Porque, e apelar para cortes internacionais para ver a pressão. Muitas mulheres o caso dela o caso dela ficou emblemático. A Marisa até pode falar melhor. Mais porque ela sobreviveu do que por qualquer O caso dela, pra quem não conhece, enfim, ela denunciava ela sofria agressões constantemente. Ela denunciava as questões constantemente e nada foi feito. Inclusive, há em casos aí espalhados, vira e mexe, quando há um feminicídio, se você buscar, o cara já ameaçou antes a mulher, o cara já agrediu antes a mulher. Eu quero fazer um parêntese que quero lembrar que, além do caso do José Maier, a gente está vivendo... Vamos falar dos caras que falaram. A gente está vivendo um outro caso, que é o caso do cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo. Ele bicou a mulher grávida. Que bicou a mulher grávida e que no primeiro momento disse que ele negou que teria feito. Aí apareceu o vídeo e falou, fui eu mesmo que fiz pela minha filha. Que protegeria a família dele e tal. E aí depois o vídeo vazou lá, a câmera de segurança vazou que realmente ele agrediu a mulher e ele disse que faria de novo para poder proteger a filha dele. Então, quer dizer, se isso é uma coisa naturalizada por pessoas... Se ele pode falar uma coisa dessa sem ser linchado na rua, preso, exatamente. Porque tá liberado. Exatamente, é porque tá liberado. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, se isso acontece, né, com essas pessoas que teoricamente têm mais instrução de grana. E tem muito a perder, né, porque tem a imagem. Tem a perder a questão da imagem, exatamente isso que eu ia falar. Imagina com a cidadã comum que tá aqui entre nós, entendeu? Que são nossas primas, nossas mães, nossas avós, nossas vizinhas, nossas namoradas, enfim, nossas ex-namoradas. Gente, o caso do Bruno. Exatamente. Ele é um feminicida. E aí, eu lembro, né, a gente debateu muito. Não é que ele não possa. Se ele tem, né, o direito... e aí, depois eu gostaria até de falar para vocês sobre a Annalise. Se ele progrediu de regime, na verdade, né? Ele já cumpriu um pedaço da pena e tá no semiaberto. Eu acho que é isso. Porque como anularam a questão de um sequestro que ele tinha feito antes nela, aí ficou com a pena menor... E aí ele tá na progressão de regime. Vou falar rapidamente uma questão legal assim. Ele tem direito à reabilitação? Tem. Exato. Ele demonstra remorso? Não. Ele tem direito a virar estrela? Não. Não, é isso. Não tem direito a virar estrela. Exato. E mais uma coisa, antes de passar pra Marisa falar 10 minutos sobre isso. O Bruno, ele, de certa forma, ele foi perdoado
não pelo Estado brasileiro, é isso que vocês estão falando. Ele cumpriu a parte da pena dele e ele tá na semi... Como é que é o nome que você falou? Na semi-aberta. Mas ele, de fato, foi perdoado por um crime bárbaro que ele cometeu. Se fosse a Elisa Samúdio a fazer um aborto, ela jamais seria perdoada. Não, se a Elisa Samúdio tivesse feito o que o Bruno fez com ela teria seria conhecida como o maior monstro da história da sociedade brasileira. Exato. Matou um goleiro que ia pra Copa. Sim. Exato. Mas vamos lá, deixa a Marisa falar. E aí a gente pensando... Não, porque isso, o quanto que é naturalizado o feminicídio. E aí a gente vai pensando nesses recortes interseccionais, eu aproveito para falar um pouco de Annalise, que eu sou do Comitê Liberta em Annalise. Né? É o que eu preciso, gente. Dá lida, vai dar lida. Dá uma lida, claro, porque claro. É muitas informações. Não, fique à vontade. Organizado. Isso aí. Então, a Annalise, que é a Ana Kellen Moura, que é uma brasileira de 32 anos, ela foi acusada de ter planejado o assassinato do marido dela em 2015, em abril de 2015. Ela se apresentou espontaneamente à justiça, na delegacia. Na última audiência, que foi no ano passado, ela contou toda a tortura psicológica que ela sofreu, que foi utilizado, inclusive, o seu filho, que tinha 3 anos e meio para 4 na época. Depois do acontecido, que ela foi para a delegacia, ela foi para prestar esclarecimentos, ela ficou presa. E aí ela sofreu uma série de torturas psicológicas e a última, ela tinha ficado alguns dias, 3 dias sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem que deixassem ela circular. E um dos inspetores chegou com o filho dela e falou que se ela não confessasse, ele ia levar o filho dela e ela nunca mais veria. Uhum. E aí, até por conta dessa oitiva, o advogado dela pediu anulação da trancamento de inquérito. Isso aí. O nome técnico. Ou uma progressão de liberdade provisória. Não, para prisão domiciliar. Então, é liberdade provisória, o nome do instituto. E ainda em 2016, ela perdeu a guarda do filho dela. E isso vai contra a Convenção de Bangkok, que o Brasil é signatário, que diz que em situação de cárcere é a mãe... Tá, mas quem assumiu a guarda da criança? Então, tá com a família paterna. Tá. O família do falecido. Fora do país. Que fica mais fora do que no país. Sim. E aí, nessa última audiência do ano passado, o juiz que presidia o caso faleceu, foi redistribuído, foi para uma juíza. E que ela negou o pedido de prisão domiciliar sob a alegação que o menino já tinha outras pessoas que pudessem cuidar dele. Uhum. E aí foi muito próximo de quando a Adriana Anselmo também recebeu a sua progressão de medida para prisão domiciliar. Ela recebeu o direito de prisão domiciliar, inclusive vale muito quem quiser ver, porque esse processo é tudo eletrônico, diferente do da Ana Kellen, que eu também li. Como o da Ana Kellen não é processo eletrônico, eu não consigo ter acesso às provas, eu tenho acesso às peças do juiz. Mas eu li a interpelação do MP em relação ao pedido do advogado da Adriana Anselmo é perfeita. No ano de 2016, a Adriana Anselmo passou 200 e tantos dias fora do Brasil. Agora ela resolveu cuidar do filho? Pois é, quem cuidava do filho quando eles estavam lá dançando com os guardanapos? Só pro nosso ouvinte que não tá tão atento saber, a Adriana Anselmo é esposa do Sérgio Cabral. Esposa do Sérgio Cabral, e de acordo com as investigações que até agora foram reveladas pela sair do segredo da justiça, ela seria responsável por fazer o dinheiro do Cabral sair do Brasil e ser espalhado pelo mundo inteiro em lindas e maravilhosas offshores. Agora, assim, uma questão que nós, mulheres de coletivos de mães, que eu também faço parte de alguns coletivos de mães, tem o coletivo Negra Mãe, o coletivo de Mães e Crias na Luta, uma coisa que a gente vem discutindo é que a gente não quer que a Adriana ela perca o direito dela de ficar com o filho dela. Se a gente tem uma lei que assegura que mulheres... tratamento isonômico. É o seguinte, o direito não é subjetivo. No artigo diz pode, ou seja, pode significa o juiz manda. Então o juiz avalia caso a caso. Só que é o seguinte, eu vou... Só rapidinho. O que acontece no Brasil é que você vê
casos absurdos de mulher que amamenta na cadeia, você vê Adriana Anselmo solto, o que é um absurdo. E o próprio STF já decidiu que as condições de prisionais no Brasil são vergonhosas e deveriam ser reformadas. Então, assim, no momento que você vê uma pessoa sendo amamentada na cadeia e você vê a Adriana Anselmo sendo solta pra cuidar do filho de 10 anos dela, mais ou menos, 10 anos. Você fica meio consternado com o sistema. É difícil. Fala, Marisa. Sim, a gente fica consternado, mas a gente... a nossa briga não é para que ela volte para a prisão e deixe o filho dela. É para que todas as mulheres que podem ficar com seus filhos em prisão domiciliares, que elas tenham esse direito. Sim. E aí o que a gente percebe, quando você vê o caso da Ana Liz, é que você tem um sistema judiciário que julga não apenas o caso, mas também a partir de estereótipos de gênero, raça, né? Que você só vai aumentando esse caldeirão. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Eu acho que rola um pouco isso, né? Ou seja, se a lei pode beneficiar quem tá ali na alta casta, ou seja, se a lei pode beneficiar que a Adriana Anselmo, nesse caso específico... A lei prevê direitos. A decisão judicial não alcança tudo. Exatamente. Então, assim, o juiz pode decidir, como você falou, ou seja, é o livre convencimento dele. E aí, baseado em que ele normalmente ele tem esse livre convencimento? As provas, pode ser. Mas pode ser aos estereótipos, pode ser ao racismo, pode ser enfim, a só olhar o sistema socioeducativo dos menores de idade. Né? Tem branco de classe média no Degase? Pois é. Não tem. Então, assim, recolhido em internação? Eu acho que... Ou mesmo na semi-aberta? Eu passei 6 meses, por causa, né, você fica fazendo estágio e tal, eu passei 6 meses na vara de Infância e Juventude de Niterói. 6 meses, 3 audiências por semana, dá bastante audiência. E eu vi 0 meninas e vi 0 brancos passando por lá. Pois é. 6 meses. Então, assim, a lei... Em Niterói. Ainda que esteja de acordo com a lei, enfim... Não, mas caso... é óbvio, é aquela coisa, o juiz decide que tá na frente dele. Pois é. Eu não tô falando que ele tomou decisões erradas ali. Outra coisa também que sempre ajuda um bom advogado. Como é que chega... Que um bom relacionamento. Por que chegam sempre as mesmas coisas lá? Um processo que eu sei que porque eu também fui dessa área durante o tempo, ou seja, um processo que de repente demora mais, porque é da defensoria, ou porque é de um advogado que não tem acesso ao gabinete, ou vocês podem até falar melhor. Então, assim, isso tudo... As redes sociais, né? Tudo isso, o julgamento da mídia. Então, tem tudo, são várias questões que a legalidade não consegue abranger. Eu acho que tudo isso que a gente está falando meio que está no caldeirão do que a Marisa começou a falar no começo, que é do racismo estrutural, do Estado brasileiro. E aí não é só o racismo... Não é o caso isolado, né? Não é o racismo isolado individual. Contra a Ana Liz ou contra o racismo estrutural da sociedade brasileira. Da estrutura social do Brasil, que se reflete em tudo. Se reflete nas relações individuais, se reflete na mídia, se reflete na justiça, se reflete na educação, se reflete em todos os lugares. E aí, deixa a Marisa falar, pelo amor de Deus. Não, é porque você falou isso e eu lembrei de um caso. Eu gosto sempre de ilustrar as minhas falas com casos. Que eu lembrei de uma coisa que aconteceu tem mais ou menos um mês, né? O meu marido, Valdemir, que vocês conheceram, né? Para quem não conhecia, ele foi ao mercado com as crianças. Essa história é ótima. E aí ele estava no caixa, mesma coisa, né? Na nossa rotina é completamente normal, ele ir no mercado sozinho com as crianças. E ele estava no caixa passando as compras quando uma senhora chegou com uma cartela... É importante dizer, compras típicas de uma família de classe média. Exato, né? A gente tinha aqueles macarrões... Iogurtes! Não, nem tinha iogurte. As crianças não tomam iogurte, porque a mãe aqui não dá iogurte. Mas tinha rondelli para os pais, tinha algumas coisinhas, né? Típica classe média. Uma cervejinha diferente. Uma extra. Exatamente. E aí a senhora chegou com uma cartela de iogurte, falou assim, toma para os seus filhos. Aí meu marido falou, não, obrigada, né? Não quero, não, obrigada. Ela insistiu, porque é isso, vale ressaltar, né? até a história, o Valdemir estava vestido de maneira... Valdemir que é negro, é bom dizer. Os filhos também são negros, só pra gente... Aí ele, muito educado, que meu marido é um gentleman, ele falou, não, muito obrigada, não quero, mas eu tô vendo que você tá precisando. E aí, a gente ri pra não chorar. E aí eu fiquei pensando muito, assim, essa fala dela, eu estou vendo que você está precisando, tá preto. ficou na minha cabeça. Absurdo, velho.
Exato. E aí eu fui, né, vamos analisar a fala da mulher, né? Estou vendo o que eu estou precisando. Ela só viu o que ele estava precisando, ela não viu que ele estava de blusa social, calça e sapato social. Viu? Ela não viu um homem de deslocamento social, ela deve ter ela já pensa assim. Um homem negro. Negro no mercado com duas crianças. A parte da roupa da natureza deve ser segurança de shopping, sei lá. Mas isso denuncia a estrutura do racismo brasileiro. Exatamente. Porque a gente tende a achar que o racista é aquele cara que fica que odeia com o preço ódio. Bolsonaro, né? Que odeia. Não, que joga banana no campo. Essa moça... Ela se acha ótima, né? Ela deve ter pensado assim, foi de bom coração, foi de bom coração. Eu estou fazendo uma coisa aqui por amor ao outro, e foi, porque se ela não gostasse, ela provavelmente ia falar, vai assaltar, vai roubar, ia chamar o segurança. Ela faz com bom coração, mas a coisa tá tão entranhada, a estrutura já tá tão feita. Ele permanece, o racismo brasileiro, ele é fundado na não intencionalidade. Ele persiste porque a não intencionalidade alimenta ele. Sim. Então, quando você vai... Não é à toa que 90% dos brasileiros são racistas e 90%... Negam que são, né? É isso. Você tem até tenho um amigo preto. Eu consigo apontar, mas eu não consigo me perceber. Não, E aí, um dia desses, eu perguntei para os meus amigos brancos no Facebook o que eles faziam para combater o racismo no Brasil. E aí as respostas foram muito interessantes, porque as pessoas falavam assim, a maioria eram amigas minhas brancas que junto comigo participaram de várias batalhas antirracistas. Batalhas é ótimo, né? Mas enfim... E que elas falavam assim, eu quando vejo um ato de racismo eu aponto, eu indico o racista, mas não conseguia se perceber enquanto agente dessa estrutura. Cometendo, né? Da mesma forma que homens precisam se perceber enquanto agentes de uma estrutura machista, que isso precisa partir de vocês. Vocês precisam entender o quanto que é desigual numa relação. Uma amiga me trouxe uma reflexão muito boa. Não significa que toda querela entre homem e mulher seja movida pelo machismo, mas os homens precisam perceber quem são eles dentro dessa estrutura e quanto que uma querela com um homem pode ser recebida por uma mulher. Da mesma forma que uma querela entre um branco e um negro vai ser motivada pelo racismo. Mas se o branco não consegue perceber que ele, dentro dessa estrutura brasileira, ele tem privilégios, aí sim incide muita coisa em relação ao que o negro passa e percebe dessa relação desigual. Sim. Bom, a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco, no bloco do Caô da semana. Caô. Lê, 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 Na semana passada, nesse final de semana aí, algumas incursões do 41º Batalhão, muito célebre aqui no Rio por ser, bom, um dos que mais mata. O que mais dá tiro. O que mais dá tiro, o que mais mata, o que mais tem auto-resistência, o que mais morre do estado do Rio. E se você olhar no mapa, ele nem cobre uma área tão grande assim. Porque ele é dissidência do 9º Batalhão. Dissidência. Que cobria... Ele foi desmembrar, a área dele é um desmembramento da área do 9º Batalhão. Que era o que cobria a maior parte, né? Pois é, então todo mundo sabe, não tem como não saber também que a jovem Maria Eduarda foi baleada e os laudos preliminares indicam que a bala veio de um policial que teria atirado... Uma das balas, pelo menos. Uma das balas, pelo menos, teria vindo do policial que atirou para dentro da escola, né, com o seu FAL, seu fuzil de assalto leve. Um dos policiais que está preso por ter feito a execução... Um dos policiais que executou dos rapazes no muro da escola. Então foi a mesma arma. Isso aí. E aqui, assim, a questão da violência policial aqui no Rio, ela é muito emblemática, porque já matou até juíza de direito, né? A juíza Patrícia Cioli, em 2011, foi assassinada num complô do 7º Batalhão, que é o Batalhão de São Gonçalo. E você vê que a brutalidade policial, ela tem um apoio expresso de certos canais da mídia, né? Com os programas do Datena da vida. Quem é o referência aqui do Rio? Aqui no Rio... Wagner Monte. Mas ainda é o Wagner Monte? Não, Wagner Monte tá meio caído. Não, mas ele tem o programa dele. O Universal quebrou as asinhas ali. Eu acho que ele tem... Não, jogou pra de manhã, agora tá afastado. Caiu. Enfim, o que não falta na mídia é programa que... Esse personagem que estimula o sangue. As pessoas... Esse personagem que todo mundo conhece, que tem toda uma referência, todo programa municipal tem o seu Wagner Monte. O balanço geral é nacional, cada um com um. E a gente para pensar, assim,
assim, na questão da violência policial e como ela é naturalizada. E é engraçado, porque, assim, as pessoas geralmente falam assim, não, mas é porque pobre gosta de ver, né, a vingança. Isso é uma pesquisa recente, que 72% dos evangélicos do Rio, em cuja sua maioria são de classe mais baixa, eles rejeitam a ideia do bandido bom e bandido morto. Mas quando eu vou na minha academia malhar ontem, eu vejo todo mundo falando, tem que mandar esses vagabundos pra vala mesmo, tem que matar tudo. Porque se mandar tudo pra vala, resolve o problema, porque acaba. Eu acho... Então, ou seja, genocídio. Então... Solução final. Então, chegando nisso... É isso. Como a gente consegue naturalizar tanta violência policial, tanta brutalidade policial, Marisa? Eu só queria fazer um parênteses. Marisa provavelmente vai falar bem melhor do que eu sobre isso, mas, na minha opinião, essa naturalização a que o Alcides se refere na abertura do bloco, e não é uma opinião baseada meramente porque o Fagner acha, por leituras que eu já fiz, é o racismo. É o racismo que determina essa naturalização, essa justificativa de que é necessário matar, porque o racismo ele está ligado íntima, ele é a centralidade da violência policial no Brasil, a violência policial no Rio de Janeiro, que é o que nós discutimos aqui. Só para lembrar, eu vou passar para você, Maria, só para lembrar que a gente falou no programa lá atrás sobre o símbolo de armas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é uma cana-de-açúcar, um café e uma garrucha. Exatamente. Então já diz tudo. Isso já diz o motivo da criação dela, né? Exatamente. Proteção do latifúndio. O Fagner falou muito bem, e aí eu essa semana eu recebi no meu WhatsApp, num grupo, esses grupos são... Grupo de WhatsApp. Você ainda tem grupo de WhatsApp, Marisa? Da família é um problema sério. Não, da família já sei. Colegas de colégio. Da família. Colegas de colégio. Inclusive, né, eu dei uma desculpa, né, enfim. Mas acho que a minha família não vai ouvir. Mas é do condomínio. Talvez as pessoas do condomínio... Deve ser uma graça também. E aí eu tava, né, como vocês sabem que eu falei, minha irmã faleceu na sexta-feira, e na segunda-feira eu tava ainda muito reflexiva sobre várias situações, principalmente do machismo. E aí eu recebo no WhatsApp uma foto de uma menina negra carregando um fuzil. Que seria supostamente a Maria Eduarda. E aí eu saí imediatamente do grupo, que eu falei, não tenho estrutura para poder falar nada nesse momento. É bom salientar que a mesma história do menino que foi assassinado no Eduardo, que você conhecia, o Eduardo no Alemão. Foi a mesma técnica de montagem. Não foi montagem. Pegar uma foto de uma pessoa que não tem nada a ver com o menino pra dizer que é ele, porque é tudo igual mesmo, não é verdade? Exato. E pretinha, de cabelo cacheado. A presunção de violência é dele, óbvio, né? A vítima deve ter sido culpada. Hoje eu ouvi, eu não vou falar quem foi e tal, mas eu ouvi uma pessoa falou que a Maria Eduarda... Enfim, todos nós sabemos, ela estava na sala de aula estudando. Mas eu ouvi uma pessoa... Estava na quadra. Ela estava na quadra. Estava uniformizada. Mas eu era ouvi, aula de educação física. Exatamente. Mas eu ouvi uma pessoa dizer que se ela tomou 4 tiros é porque alguma coisa ela fez. É isso, gente. Fez, ela estava viva. Ela era preta. Exato. Não sei se vocês me permitem ler a resposta que eu dei para a pessoa quando ela... Nós permitimos qualquer coisa. Aqui sendo em áudio. É verdade. Não pode... imagem dificulta. Não dá pra mostrar, né? Assim, eu recebi isso também no grupo da família e olha. Não, eu tava comentando hoje no Facebook duro. que preto pobre favelado no Brasil, ele morre 2 vezes, né? Quando é uma situação de violência. A primeira é a morte física. Depois tem que ter a morte moral para as pessoas sentirem que aquela morte foi justificada. Exatamente. As pessoas não podem ver uma menina de 13 anos levar 4 tiros nas costas dentro de uma quadra de uma escola municipal e se chocarem com isso. E para não se chocarem, elas acreditam em qualquer coisa. Tipo, ela era namorada de traficante, ela estava envolvida com o tráfico diabo. Sim. Então, eu saí do grupo imediatamente, e aí depois surgiu uma mensagem da pessoa falando pedindo a Deus para confortar o meu coração, da minha família, e pedindo desculpa pela mensagem. E aí eu levei um tempo para conseguir escrever, e aí eu vou ler para vocês. Sim. Aí eu falei, oi fulana, tudo bom? Estou de luto pela minha irmã e confesso que sua mensagem me fez muito mal. E aí eu confesso para vocês que eu não gosto de meter, olha com quem você está falando, eu acho violento demais, mas por muitas vezes, porque eu uso cabelo Black Power. Você, pra quem não tá vendo, vai ver na foto no programa, óbvio, mas digamos que você é uma negra que chama atenção com toda a sua negritude, assim. Você não esconde nenhum aspecto da sua negritude. Mas é que as pessoas acham muito estranho, muito estranho. Num condomínio de classe média. São João de Meriti.
Mas E aí, eu às vezes preciso falar, olha com quem você está falando. A cartada da autoridade científica. E aí eu coloquei, pela minha formação acadêmica, sou mestre em sociologia, antropologia, e pela minha trajetória enquanto militante, luto para que as pessoas desconstruam as representações que têm sobre nós, negros, nessa sociedade escrotamente racista. A imagem que você circulou não é da Duda. Na cabeça de muita gente, todo preto se parece. E as pessoas não têm o mínimo cuidado de compartilhar qualquer coisa que seja relacionada ao preto e ao pobre. Em meu luto, estou sofrendo por saber que uma das grandes tristezas da minha irmã era o que falavam dela por ela ter se decidido se separar. Mas eu me ponho no lugar da mãe da Duda, do que estão falando dessa menina. Além da dor da perda, ela precisa lidar com a dor da difamação, porque nesse país, o preto tem sempre a presunção da culpa. Ela morreu uniformizada e dentro da escola. Tem relatos lindíssimos de professores, mas isso não basta. Ainda assim, preciso provar que ela tem alguma culpa no cartório. Isso dói e dói muito. Aí eu recebi como resposta: te peço desculpa de coração, não sabia do seu luto. Ou seja, se você não tivesse em luto, eu poderia falar qualquer sim, merda pra você. E isso que você colocou que ela recebia muitos elogios dos professores, a gente até comentou entre nós aqui no nosso grupo de WhatsApp. Que é muito higiênico, sair nas quatro. A gente comenta que tá fora da bolha também. Sim, né? Que daqui a 10 anos, essa menina podia ser uma jogadora de vôlei, bem-sucedida e tal. Podia virar uma história de meritocracia. Rafaela Silva. Eu queria falar duas coisas sobre isso. Mas como morreu nessa situação, ela é difamada como qualquer pra gente devolver aqui pra Maria. Qualquer outra. Esse negócio, fiquei na sexta-feira muito mal, porque morreu na escola, e eu até postei no Facebook rapidamente. A gente fala tanto, se estivesse na escola. Se estivesse estudando, se estivesse na escola. E aí são crianças que são pedintes, são crianças que são usuários de cola, são crianças que são assaltantes, são crianças que são traficantes, e a gente fala, se tivesse na escola. E aí a Duda estava na porra da escola. E ainda assim. Não, mas. E ainda assim é difamada. E ainda assim, ela tem a presunção da culpa. Exatamente. Isso. E aí, só voltando, e aí a segunda parte que eu ia colocar. Eu recebi eu até me arrepio, porque, não tem, enfim. Eu recebi essa foto, e é um tio, e tem o laudo falso também, né? O laudo falso, já saiu o laudo, isso a mídia não mostra, enfim. E aí... a Globo não mostra. A Globo não mostra, a Globo agora é direito humano. Isso. Mas vamos lá. Aí eu vi lá a foto, e aí, gente, não precisa, é só olhar pra foto, que não é a Duda, tá lá, só olhar a porra da foto. Todo preto se parece, gente. Caio, porque você é jornalista. Caio, você é jornalista, você pode apurar o que, caralho? Não é a menina. E sabe, a foto dela tá nos jornais. Ainda que fosse, a gente ia fazer um outro debate sobre a execução, igual os traficantes foram executados. Inclusive, no dia que a Duda morreu, que vazou o vídeo da execução, o apelo foi muito maior principalmente a favor pela execução. Óbvio. Tipo assim, foda-se. Você deve ter recebido também no seu WhatsApp o abaixo-assinado em apoio aos heróis do 40 Não, isso aí, graças a Deus não. Então, a primeira coisa, e aí a comoção pelo traficante é uma, e a gente não adianta dizer que não é, mas pela Duda não tinha como. Então, assim, e aí as pessoas insistiam, e aí o que a Marisa já explicou, enfim, não vou repetir, que ela já explicou, e é isso, as pessoas insistem em criminalizar porque era uma jovem negra da favela. E a outra coisa que dá compartilhamento também, ontem, lá em Araruama, um casal começou a vazar um áudio que um casal estaria seguindo uma mulher pra roubar os filhos dela. Aí a população, aí o áudio disseminou rápido. O rapaz elogiou a menina, que bonitinho, e tava fazendo o mesmo caminho. E a mãe, os pais acharam que ela tava assustada e falou pra família, a família foi falando. Quando viu a multidão, sei lá, devia ter 100 pessoas, até mais, começaram a se perseguir o cara, acharam o cara, bateram no cara ficou com supercílio quebrado aqui. Botaram fogo no carro e descobriram que não era nada disso. Então, assim, nesse episódio a gente viu. E aí nem entra o racismo, enfim, porque o cara era branco e tal. Mas, assim, aí entra uma outra questão que também acompanha. Que é o justiçamento, ou seja, você fez, eu vou lá, antes de qualquer julgamento, qualquer um. E principalmente essa coisa de disseminação de fatos sem ser gente, não custa nada, né? Não sei se é verdade, mas não custa nada compartilhar. Custa vida, custa ao psicológico da mãe da Duda, custa ao carro do cara, custa o psicológico do cara, enfim. E aí é um outro problema, mas que precisava falar. Fala, Marisa.
Não, você foi falando do justiçamento, eu fiquei pensando, bandido bom é bandido morto pra quem, né? Depende do bandido, né? Se o bandido for branco, não, né? E aí vocês não deixaram eu falar o... Tem o creme, né? O creme. Tem a réplica. Tem a cereja, isso aí, então, a cereja do creme. Ela falou assim, peço desculpa de coração, não sabe absoluto, estou chateado com a situação da polícia sendo tratados desta forma. A situação está ruim de todos os lados. Mais uma vez, meus sentimentos. Meu Deus. A divisão de lado já é um absurdo. Né? A pessoa não se dá conta que tá não morrendo, há um lado... Gente, tá morrendo de todos os lados. Pobre e preto. É isso. Polícia que morre é preto e pobre, porra. É isso. O Simas já falou isso, não sei se foi o Simas ou o Zacone. Foi o Zacone. É isso. Quem tá morrendo? Nós estamos morrendo. Morrendo. Seja... não é o coronel que morre, né? Seja nas favelas, seja pela força, pelo lado do Estado, nós estamos morrendo. O Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem uma guerra aberta contra o povo negro no Brasil. O Estado tem uma guerra aberta. Assim, é uma guerra aberta. Não conseguiram acabar com todos os negros na escravidão e no pós-escravidão, mas ainda quer acabar com a guerra. A sociedade compra. É porque o projeto escravocrata... Eu falei errado, gente, desculpa. Escravocrata. Saiu uma coisa assim. Brasileiro, ele é o mais eficaz do planeta. Tá durando até hoje. Ele dura até hoje. E ele tá encrostado nas mentes. Né? Quando você vê uma senhora tão caridosa oferecendo um iogurte para uma pessoa que não tem símbolos nenhum no corpo. O Valdeir não tinha símbolos algum. Descalço. Não tava descalço sem camisa, não. Não tinha símbolo algum. A minha filha tava com uma escola. Comprando minha filha tava com uma roupa de escola particular, com cabelo tombamento, que ela tem um cabelo todo tombamento. É um tombamento, gente, o cabelo da minha filha. Foi na Marília Afrodiva. Comercial pra Afrodiva. Ela tava toda tombamento, ele tava todo social, o carrinho de compras não tinha itens básicos, E ainda assim, a mulher achou. Ela classificou o meu marido e tratou da forma como ela achava que negros podem ser tratados. O grande truque do racismo brasileiro é fingir que ele não existe. Vamos pro próximo bloco. Quero um bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Você não lembra, porque quase não foi falado na mídia. Mas há mais ou menos 12 anos atrás, no dia 31 de março de 2005, 29 pessoas foram mortas em Queimados em Nova Iguaçu, que foi a maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro. A notícia foi abafada em parte pelo fato de ter sido em Queimados em Nova Iguaçu, em parte pelo tipo de vítima. Queimados é uma coisa. Nova Iguaçu. Eles foram primeiro em Nova Iguaçu. Eu sei a diferença dos municípios. Sim. E também... O Alciso tá on fire comigo hoje. E também em parte... Grosseria. E também em parte na questão do que o Papa morreu um dia antes. O Papa João Paulo II morreu 2 dias depois. O Papa João Paulo II morreu 2 dias depois. A gente tava muito preocupado com aquele filho da puta. E aí entrou... O noticiário foi todo pra Ilse Scamparini, né, gente? Morreu o Papa. Scamparini teve que trabalhar. Era 25 minutos de Ilse Scamparini no Jornal Nacional. A chacina foi causada pelo esquadrão... Ilse Scamparini, naquele ritmo dela super emocionante de fala. A chacina foi executada por um esquadrão de policiais... do batalhão Duque de Caxias, chateadíssimos porque o coronel Coronel Paulo César. O coronel tinha tirado algumas regalias e puniu alguns decretou e eles prisão decidiram administrativa. Foi assim, só vocês jogarem, a gente botou na nossa fanpage, acessem lá e tem jogar no Google aí, chacina de Queimados ou chacina da Baixada. Chacina Nova Iguaçu Queimados. E aí eles começaram a atirar a esmo, não é que mataram o traficante, é sempre bom dizer, porque há essa diferença na sociedade. Eles entraram numa rua. A sociedade trata isso com diferença. Eles não mataram bandidos, como as pessoas gostam de dizer. Chegaram matando a esmo. Quem tava na mas se levou bala, devia estar tendo. Você viu alguma coisa. Inclusive, Inclusive na rua.
né? Em bares, eles invadiram um bar, se não me engano. Então, assim, inclusive inocentes. Inclusive não, todo mundo era inocente. Não tinha ninguém. Isso não é uma novidade. Carro, numa rua, atiraram aleatoriamente, mataram 29 pessoas. Porque eles estavam chateados, ou putos, a chacina da Candelária e a chacina de Vigário Geral foi uma retaliação de policiais à ordem que o Leonel Brizola na época deu, que era o governador, que a polícia não deveria invadir casa sem mandado. Mas esse caso vai além, Fagner. Não, mas o caso da Candelária também foi encomendado. Esse caso vai além, porque esses casos ainda tem uma, que é obviamente absurdo, mas tem uma tentativa de justificativa. Eram trombadinha, estavam roubando, sei lá. O caso de Nova Iguaçu não tem nada. Eles foram no meio de uma rua e abriram fogo. Como diz o Coronel Nascimento em Tropa de Elite 2, a verdade é que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem que acabar. Essa é a verdade. Isso aí a gente precisa... a gente pode até problematizar isso, mas no fundo... Digamos que a Polícia Militar foi desmilitarizada. Haveria alguma mudança de como... Não, o pensamento é o mesmo. Porque assim... A questão tem que refundar, tem que acabar. Tem que refundar a sociedade toda. Então, a questão não é só a polícia. A questão é a sociedade. A polícia presta um papel que é desejado pela classe dominante do Rio de Janeiro. Não é como pelo Estado brasileiro. Não é como se o PM acordasse e falasse, porra, eu tô a fim de matar umas pessoas. Quer dizer, no fim das contas, eles acabam ficando assim, mas... Não é uma coisa do tipo... é uma coisa, tipo, espontânea da polícia. Não vem do É interessante notar o que aconteceu com os policiais acusados aí. Tem um cara que foi condenado. 547 anos. Mas os outros caras todos foram escapando de uma forma ou de outra. É o famoso bucha leva a culpa de tudo. E uma chacina com 29 mortes, 12 anos depois ninguém lembra dela, é porque há um forte grau de apoio na sociedade a ações como desse tipo. Não, é só você parar pra pensar que o cara lá em Londres que esfaqueou um policial e matou 4 pessoas atropeladas, matou 5 pessoas no total, é terrorismo. 29 pessoas metralhadas na rua é um acidente. A nossa memória social do que diz respeito ao preto e ao pobre, ela... É apagada, né? Se a chacina fosse em Ipanema... Claro, óbvio não. A gente grava... O nosso estúdio aqui que a gente grava é uma rua, 2, 3 ruas da rua Gabriela... Maia. Não é Gabriela. Maia. Que é a menina que morreu que durante o confronto entre polícia e bandido, enfim. E a menina foi alvejada... com 13 anos, 14 anos, aqui no metrô da Sanspenha, e ela ganhou o nome, eu lembro que tem a rua ganhou o nome dela. A rua ganhou o nome dela, e aí fez a ONG Sou da Paz. Enfim, ela ganhou o rosto, ela tinha o rosto dela estampado na ONG, tão triste quanto, tão lamentável quanto, mas que ganhou uma repercussão maior por ser na Tijuca. Exatamente. E certamente por ser branca, e ela era branca. E aí eu acho que assim, quando nós vamos discutir essa questão de violência policial, para além de, óbvio, a gente tem que falar, porque o exercício é pedagógico, a gente tem que conversar com as pessoas sobre isso. Eu tive um embate com um vizinho, que é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, mas é um garoto, enfim, e tende, enfim, a naturalizar a questão, a achar que a polícia tem que entrar na favela dando tiro mesmo, porque não dá para entrar distribuindo rosas, como foi uma frase do Lula, inclusive, há anos atrás sobre isso. E aí eu tive esse embate com ele, eu perguntei a ele se ele achava que a polícia, de fato, ela combatia o tráfico de drogas ou se ela combatia o povo preto e pobre. Porque ela não entra no condomínio de luxo, né, na Zona Sul dando tiro. E a droga continua sendo vendida. E aí falei com ele, é isso que a gente já estava falando agora, né? Questão do exercício de se colocar no lugar do outro. Você gostaria que ela entrasse no nosso condomínio onde nós dois moramos e atirasse a esmo da forma como eles atiram para poder matar? Ele, enfim, óbvio que disse que não, mas eu acho que o que eu queria dizer mesmo, na verdade, é que a gente tem que fazer esse exercício, esse debate pedagógico sobre a polícia com as pessoas, mas sem perder de vista que, na verdade, a polícia, não é questão de ser só um braço, não. A polícia, ela não faz o que faz porque ela deu errado. Na verdade, a polícia deu certo. Ela faz isso porque ela foi criada para isso. A polícia foi criada para proteger a burguesia e a propriedade, e ela faz isso há 200 anos. Então, assim, por mais que nós na verdade, nós temos que ter esse debate com as pessoas ao nosso lado. A gente tem que colocar essa visão, mostrar que a sociedade brasileira, ela é muito atrasada no tocante a esse assunto, mas a gente não pode perder de vista que a polícia, ela
O projeto da polícia não deu errado. O projeto da polícia deu certo, porque ela foi feita para matar. Tá, mas a função da polícia é a proteção da propriedade privada no mundo inteiro. Mas você concorda que a relação da polícia com a população em outros lugares do mundo é completamente diferente? Porque, por exemplo, na França, a polícia tem medo do povo. Sim, mas a polícia brasileira... Todo o povo, sim, mesmo os que se beneficiam da estrutura policial a seu favor, tem medo da polícia. Sim, mas a polícia brasileira... Eu não moro em morro, nunca morei, sempre fui de classe média, eu morro de medo de policial. Sim, mas a polícia brasileira, a polícia do estado do Rio de Janeiro, que é o que nos interessa, a gente não conhece... A realidade sabe que as polícias nos outros estados são tão violentas quanto, mas a gente está falando nos casos específicos da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ela foi feita para isso. Mas sabe uma coisa bem irônica? Porque ela é alimentada. Sim. Ela é alimentada, né? Tem muito ódio que alimenta essa polícia. Uma coisa que eu achei muito irônica foi naquela paralisação, na pretensa paralisação da polícia. Sim. A greve que não foi. Aquela coisa que quase, né, foi, mas não foi. Que as mesmas pessoas, pelo menos pelo que eu pude analisar pela minha timeline, né, minha análise empírica. Sua amostra. Minha amostra empírica. As mesmas pessoas que aplaudem sem contestar uma vírgula da execução da ação da polícia, foram as mesmas que estavam contestando a quase greve. Sim. Então, assim, eles alimentam, mas não estão junto na hora de pensar nos direitos dessas pessoas. Sim. É só ódio, é o ódio pelo ódio. Concordo. E aí, quem é que é mais lesado nesse ódio? Nós dois, no caso aqui. É muito ódio, é muito ódio. A gente até postou na nossa fanpage, né, que muitas dessas mortes são justificadas pela pretensa guerra às drogas, né? Então, porque é preciso combater as drogas que destroem as pessoas, destroem a nossa juventude e tal. Então, só no estado do Rio de Janeiro, a gente fez um cálculo aproximado, não vou entrar aqui na metodologia, quem quiser pode estar lá na fanpage. Os dados oficiais falam em mais de 180 mortes praticadas pela polícia no estado do Rio de Janeiro, nos meses de janeiro e fevereiro. Em 2 meses. 182, em 2 meses. 48 policiais mortos à época do post no estado do Rio de Janeiro. Hoje ou ontem morreu mais um. Então já foi a 49, quase 50. Então nós temos cerca de 230 mortes como saldo dessa guerra, né? E a partir de um estudo da Associação Médica Brasileira feito em 2010, dá para estimar no mesmo período no estado do Rio de Janeiro, em 2 meses, né, 5 mortes decorridas do uso de drogas ilegais. Então, overdose, né? Essa guerra, ela tá matando 230 pessoas a cada 2 meses para pretensamente combater substâncias que mataram 5 pessoas no mesmo período. Então a guerra é contra quê? Eu acho que é bom eu tava conversando com um amigo policial outro dia, e porque você... E aí eu acho que é sempre bom separar a instituição, né, dos policiais. Por que eu falo isso? Porque o ódio, ele vem antes de passar para a prova. Né? Quando ele passa para a prova, ele já está com aquele ódio guardado. A prova só depois de lá no treinamento, né? Tem um nome, esqueci, centro, enfim, de formação, ele se forma um executor, ele se forma um assassino, ele é uma máquina de moer. Ele é tratado que nem bicho, vai tratar os outros que nem bicho. Só que máquina de moer. Só que aí até a Marisa também concordou comigo, e eu sempre falo isso, porque o soldado que sai da PM, ele não sai do Leblon, ele não sai de Ipanema, ele não estudou no Andrews, ele não estudou no São Bento, ele não estudou no Santo Inácio. Ele sai da favela, ele sai da Baixada Fluminense, ele sai... Muitos são negros, e ele sai dos colégios públicos, e enfim, e estão morrendo. E aí é a questão do Capitão do Mato, né? Que é sempre bem bom lembrar. Tem outra foto que a gente publicou na nossa fanpage também, né? O Todos Negros, uma foto de 1982. Isso, que é a foto que são 4... Um policial negro possivelmente segurando assaltantes. 4 pessoas presas com a corda amarrada no pescoço. Todos eles negros. 96 anos após a abolição da escravatura. Isso, todos eles negros. Então, assim, e aí quando a gente está debatendo aqui o racismo, é importante dizer isso. Porque parece que a polícia militar, e aí quando eu até interrompi não é a polícia sul-africana que só tinha branco, não que era uma coisa... exatamente. Preto matando preto. Porque eu fiz um parênteses do Fagner na fala do Fagner. É o braço do Estado. Ou seja, é o que o Estado como Estado, e aí que por Estado a gente pode entender uma parte da sociedade da elite, por Estado a gente pode entender os governantes em si, enfim, toda a estrutura de Estado que a gente agora com a Lava Jato, todo mundo já sabia como é que era, ou seja, grandes empresários, políticos, deputados, governadores, etc. E por Estado a gente entende isso, e como eles não podem fazer essa limpeza,
eles fazem essa limpeza usando a polícia militar, inclusive matando policial. Isso tudo... Por que é aceitável morrer 50 pessoas, 50 policiais em 2 meses? Exatamente. Porque são negros e pobres. Porque ninguém liga, porque são soldados, são cabos, no máximo sargento. Ou seja, a gente precisa entender que essa estrutura... O moedor de carne funciona para os 2 lados. E que não tem... É o moedor de carne para os 2 lados e que não é bom versus ruim. Não é bom versus ruim. É isso que a gente precisa entender. Né? É óbvio que ninguém gosta de traficante ostentando arma e falar que gosta é mentira. A gente precisa analisar o contexto do que chega o traficante, assim como a gente precisa analisar o contexto que chega um policial militar que entra na favela atirando. Tá dentro desse contexto. Então, assim, eu tenho muito cuidado nisso, até porque eu tenho policiais na família, e eu tento mostrar pra eles que estão dentro a visão das pessoas aqui fora. Ou seja... Eles têm direitos, eles deveriam ser melhores tratados, eles deveriam ter melhores salários, eles deveriam ter melhores... enfim, tudo. E dentro desse contexto, fica uma coisa de uma guerra contra quem? Né? Ou seja, guerra... E a gente já postou isso, a gente já falou isso com a ai meu Deus, com a Carolina, com o Zacone, com o Envolto, agora falando com a Marisa de novo. Também. Com o Tarcísio. Guerra às drogas, a Duda morreu, os policiais foram presos, alguns morreram, os traficantes morrem e nascem ao mesmo tempo, e a droga continua sendo vendida. Os papelotes vão bem, passam bem. Como diria o George Orwell, né, a guerra não precisa ser... Ela não precisa ser efetiva, ela não precisa ser grande, basta que seja contínua. Mas eu queria fazer uma pergunta para Marisa. Você falou lá no começo do programa, que eu queria terminar o raciocínio, você falou no começo do programa de como a responsabilidade das pessoas que não estão inseridas no sistema onde elas sofrem o racismo diretamente, o machismo diretamente, elas têm a responsabilidade de se enxergar nesse sistema e ver como elas contribuem para isso. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Porque, assim, existe uma outra vertente no conhecimento do combate, que é, por exemplo, das brigadas antifascistas, do movimento dos Panteras Negras, e com certeza existem coletivos femininos que espancam homens, que batem mulher, porque com certeza alguém deve ter pensado nisso. E o que você pensa desse movimento, da pessoa, do embate direto, de você chegar a uma brigada antifascista e quebrar um cara que foi racista, de você pegar um grupo de mulheres e espancar um cara que bateu na mulher? O que você pensa de gente que age desse jeito? Ação direta. Ação direta. Eu converso muito sobre isso com o Fagner, porque o Fagner é um cara que defendo ação desse tipo. Defendo ação direta. O Fagner é bem o cara. Defendo ação direta. Não, e que eu não defendo. Eu não sou uma defensora da ação direta. Eu sou educadora. Eu acredito muito no poder da educação. Eu acredito muito no diálogo. Às vezes eu me entristeço, às vezes eu me desanimo. Hoje, uma das enquetes na minha página do Facebook era para quem que eu estou militando, né? Isso me dói muito, assim, para quem que eu estou militando, na verdade. Quem é que está me ouvindo? E isso me vem uma necessidade muito grande de ir mais para a base. Eu tenho formação de base, eu sou de pré-vestibular para negros e carentes. Essa é a minha primeira formação. Foi quando eu tive contato com o movimento, foi meu primeiro contato com o movimento negro. Foi quando eu me descobri negra. Eu me tornei negra aos 17 anos, porque isso não foi uma questão dada, diferente da Mariana, da minha filha, que já se foi educada nessa perspectiva. Já se classificou como negra, eu me tornei, e que eu acho que até isso aqui, esse nosso bate-papo, quem é que está ouvindo? Isso aqui, esse bate-papo não manda audiência pra gente, não sei. Mas é isso assim, gente, a gente falou muita coisa muito boa aqui, mas quem é que tá ouvindo a gente? Olha, eu acho... Deixa a Marisa falar, pelo amor de Deus. Não, desculpa, não, porque eu acho que... Não, eu só quero completar, porque eu acho que, assim, isso provavelmente desanima, porque a gente vê uma maioria, de repente, racista, uma maioria machista, mas eu acho que uma semente que você coloca, por exemplo, na sua filha e no seu filho, já são 2 pessoas, você já multiplicou, já dobrou o número de pessoas que você... Ou seja, você dobra, já são 2 filhos. Isso eu tô dizendo só seus filhos. Sem contar as pessoas que você educa, os seus alunos de pré-vestibular, que certamente saem falando assim... no pré-vestibular. Na verdade, hoje eu sou uma pessoa... Não, me sou... Falei baixinho. Eu trabalho... na Fundação Roberto Marinho.
Então, eu tenho um trabalho de 40 horas. É rarinho morreto? Eu tenho um trabalho de 40 horas numa ONG. São contradições da vida. Trabalho com educação, mas não estou na ponta. Hoje eu não estou mais na ponta. Esse ponto é horrível, mas eu não estou com a base, não direto. Com o público beneficiário. Com a base. Mas que eu ainda assim acredito na educação e acredito que cara, eu acho que não vai ser ação direta, não. O que vai revolucionar esse mundo é a educação. Tá, então eu tenho uma pergunta muito legal pra você que eu acho que o Belandi vai adorar. O que você tem pra dizer pra uma pessoa como o secretário de Educação de Niterói, o vereador Carlos Jordi? Secretário de Educação? Secretário de Educação. Depois a gente vai chegar nesse assunto. No próximo episódio talvez já tenha um assunto muito legal com ele. Que tenta implantar a questão da pretensa ideologia de gênero e do pretenso escola sem partido na educação de Niterói. E teve um embate hoje com a vereadora Thalíria do PSOL, que, pra quem não sabe, é negra. E tem muitos comentários muito racista pra baixo na página dele por causa desse embate. Carlos Jordi é um pela-saco. Ele é o cara que engraxa com o turno do Bolsonaro. Ele não é nem um Bolsonaro. Ele consegue ser tão ruim que ele não é nem um Bolsonaro. Ele não tem nenhum. Bolsonaro encontrou alguém pior que ele. Exatamente. Ele é uma cópia de Bolsonaro. Ele é a cópia do Bolsonaro, que não é um Bolsonaro. Ele consegue ser. Enfim, ele é isso aí. Mas então, continua. Essas pessoas que veem que vem educação como doutrinação. O que você tem pra falar pra essas pessoas? Inclusive, o também ativista do MBL, o Fernando Feriado. Fernando Holliday, que é outro pela-saco, que é outro capitão do mato, pela-saco também, que eu gostaria muito que me ouvisse, porque é um pela-saco, que é um gay que não gosta de gay, é um negro que não gosta de negro, é um merda. Diga, Marisa. Vai, Marisa. Não, eu tava lembrando de uma fala do Paulo Freire, que todo oprimido ele carrega dentro de si um opressor. E eu fico tão impactada com essas coisas, porque a nossa dor é muito naturalizada, né? A dor do negro, ela é muito naturalizada. E na verdade, eu fiquei tão chocada agora. Que eu perdi. Eu te peguei desprevenida? Foi. Eu queria falar o seguinte, então, desculpa, Marisa, já que só pra completar. Carlos Jordi, ele é formado em quê? Ele leu quantos livros de educação? Ele é educador da onde? Ele deu aula pra quem? O Fernando Holliday, ele deu aula pra quem? O Alexandre Frota deu aula pra quem? Eu acho que a gente tá vivendo um mundo hoje que as pessoas acham que podem falar qualquer coisa, que nunca leram porra nenhuma, que inclusive diminuem a intelectualidade, ou seja, quando você dá a carteirada lá e diz que você estudou, você é uma antropóloga, você é uma socióloga, você é cientista político, cientista social, você tem que falar porque você estudou, você leu, você além de viver, obviamente, você tem que citar, você tem que falar, porque as pessoas, a gente vive hoje um momento que a intelectualidade é desprezada. Ou seja, você citou Paulo Freire, e daí? Paulo Freire, esquerdista, comunista. Sabe, as pessoas estão... E aí elas não param pra pensar... E aí, elas não são capazes. Que no caso do Paulo Freire, especificamente, é uma das maiores referências de educação no mundo. No mundo. O Paulo Freire. E aí e aquele babaca, o advogado, que é o criador dessa escola sem partido, esqueci o nome dele. De Hitler, Miguel alguma coisa, eu não lembro. Ele é o cara que começou isso. Eu esqueci, é um advogado lá de São Paulo, tinha que ser também. Que foi esculachado numa entrevista. Isso, que ele falou que o Paulo... porque São Paulo é foda, né? São Paulo é foda. Não, e meus amigos... Um abraço pros nossos ouvintes. Nós temos muitos amigos, muitos ouvintes de São Paulo, que eles vão concordar comigo, com certeza. Enfim, e aí esse babaca aí falou que o Paulo Freire era do PT, porra. Ele fez coisa do PT. O cara morreu, o PT foi fundado. Então, assim, são pessoas que desprezam... Ele foi do PT, mas ele tem uma história que precede o PT em 50 anos. Então, Marisa, além do racismo que a gente está debatendo aqui, além do feminismo que a gente debateu lá do machismo que a gente debateu lá no começo, ainda tem isso tudo, tem um desprezo pela intelectualidade, que eu acho que hoje em dia fala, um intelectualzinho, você é uma intelectualzinha. Não é intelectualzinha, não. Eu fiz coisas, e aí Deus sabe como, que as pessoas estudam, às vezes com muito esforço. Intelectual não entende de realidade. E aí como assim, né? Então assim, a gente está vivendo um momento muito tenso, e aí essas pessoas que estão no poder estão fazendo isso, estão mudando o ensino médio, estão mudando a reforma, tudo sem um debate, sem ter lido, sem ter ouvido as pessoas que estudaram. A gente chega ao cúmulo de ver alguém perguntar,
com a cara lavada, que pergunta assim, por que na aula de sociologia eles ensinam Marx e não ensinam Mises? O que é a mesma coisa que você perguntar pra mim, por que tem uma página no Facebook chamada Ensina Romário e não tem uma Ensina Dimba? É por aí. Não, é pior, porque quando dão aula de sociologia, não falam sobre o trabalho do Marx como economista, não falam sobre o capital. É porque o cara é o pai da sociologia, caralho! Outro dia eu vi só pra gente encerrar o bloco, outro dia eu vi Ensina Dimba é muito bom. Outro dia eu vi um meme que é assim, o Marx falando assim, né? O Marx fala do Marx e o escrito. Olha, gente, eu não doutrino ninguém, não. Eu não tenho culpa se minhas teses são boas pra caralho, estão atuais até hoje. Eu não doutrino ninguém, acho que é isso. Mas assim, afora Marx, assim, eu acho que a Paulo Freire talvez seja até um exemplo melhor que tá aqui, nosso. Ou seja, a Finlândia aplica Paulo Freire, assim, porra, sei lá. Finlândia, a melhor educação do mundo. Melhor educação do mundo. Não, mas sei lá, tantos outros países aplicam Paulo Freire, no Brasil não, é comunista. Mas sabe por que no Brasil? É porque tá na pedagogia freiriana de você, primeiro, respeitar o saber do outro. Sim. É de comer no Brasil isso? Respeitar, Não, né? óbvio que não. Né? É o que, né? Você respeita o saber do outro. Você pressupõe que o outro sabe, ele traz alguma coisa. Que o analfabeto... Você não abre a cabeça e insere conteúdos. Sim. Você vai fazer... Você constrói o conhecimento coletivo. Sim. E aí, não é à toa que ele precisou se exilar. Porque o Brasil não é para amadores, né? Você falar esse tipo de coisa nesse país é complicado. Eu acho que todo mundo aqui tem um background educacional que fica meio heterogêneo. Alguém aqui estudou num colégio que tinha essa vibe? O quê? Vamos sentar em roda e vamos conversar? Não. A Luísa tem essa experiência? A Luísa tem. A Luísa escolinha comunista. A Rosa de Luxemburgo da Laranjeira. Mas o meu colégio, assim, não totalmente, mas dentro do possível, para Campo Grande nos anos 80, ele era o colégio diferentão de Campo Grande, o que gerava várias críticas na família. Meus pais são 2 engenheiros, né? E colocaram nessa escola, mas você imagina a família na época, assim, eu tenho lembrança, eu com 5, 6 anos. Você tem lembrança de tudo na vida, mas eu tenho lembrança de 5, 6 anos, assim, acho que da minha avó, perguntando, você já teve prova? Aí o quê? Eu não sabia o que era prova. Aí você não tem tarefa de casa? Não sei, tem que ter, não sei. Essa escola é muito fraca. Aí a minha mãe chegava, a escola desse menino é uma escola muito fraca, porque a escola não tinha prova. Eu tinha 6 anos. Então tinha que ter prova pra criança. Claro, o que você sabe, criança? Bom, quem descobriu o Brasil? O papo tá muito bom, você saberia dizer. Mas vamos pro lado 6 anos não. Fique ciente que nosso tempo está estourado e nós estamos sabendo. Então agora a gente vai passar rapidinho pelo lado do aula. Deu pra sentir, papo bom. É o seguinte, a mocidade tapeteou. Como o Aladim da sua comissão de frente... O Caio veio até de verde. É verdade, entrou lá no esquema de recurso da Liesa, que eu imagino que deva ser uma mesa de bar, e falou, dá o título aí pra gente também, e o título da Portela, tadinha, que não ganhava um título sozinha de 1970. Continua sem ganhar o título assim, desde 1970. Já que o título foi dividido. A Portela anunciou hoje que vai entrar com recurso... E o lado A, lado B? E o lado A, lado B? Quem é mais zoado? É a FERJ ou é a Liesa? FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar que a Portela, quando estava vindo pra cá, a Portela anunciou que vai entrar na justiça pra não dividir. Isso é uma vantagem da Liesa, né? Porque justiça comum pode. Você falou de recurso, eu acho interessante porque o recurso foi baseado em nada, porque o regulamento, ele não prevê coisas desse tipo. Vamos explicar a situação, então. Lá, 6 escolas falaram. A mocidade entrou com pedido a partir do que foi divulgado. A galera sentou lá, cada um colocou a sua situação em cima da mesa. Explica aí. Houve um erro de um jurado. No julgamento, a mocidade estava liderando. Pra quem não acompanhou, a mocidade estava liderando a apuração até o penúltimo quesito, o último quesito. E aí ela perdeu alguns pontos no último quesito. 2 décimos. 2 décimos, e a Portela ultrapassou e foi a campeã. 2 semanas depois, isso já é um problema, né? As justificativas das notas não são liberadas imediatamente, são liberadas muito depois, quando o carnaval já esfriou, o pessoal já está pensando no ano seguinte, já tirou o carnaval da cabeça. E aí a justificativa de um dos jurados para tirar ponto da mocidade era estapafúrdia. O cara tirou ponto
ponto porque não apresentou um destaque de chão que não estava previsto. É óbvio que eu não ia apresentar. Na verdade, ele estava no primeiro roteiro, que a Liesa distribuiu para os jurados, mas no segundo roteiro a mocidade já tinha suprimido, só que os jurados não receberam. Não viu, sei lá. Não receberam. Mas enfim, baseado nisso, a mocidade entrou com recurso na Liesa para ter o título dividido. Já que se somasse aquela coisa, um recurso, o Alciso que é advogado vai gostar, porque é um recurso baseado num regulamento que não prevê isso. Não, recurso baseado num regulamento que não tem recurso, em recurso num prazo que não tem prazo. É fantástico. Aí os caras sentaram lá, quem é a favor do recurso da mocidade? Aí 6 caras levantaram a mão. Os outros se abstiveram, a Portela não foi na reunião, pronto, resolvido. A mocidade é campeã também. O 9.9, que seria 10 segundo justificativa do jurado, transformaria a mocidade em campeã, inclusive, sem dividir o título. Ela seria campeã no desempate, ela seria campeã. E aí, então, 2 semanas depois, enfim, ela corrige esse erro da Liesa na justiça. Na justiça não, né? A plenária, na verdade. Ou seja, as escolas se reuniram e decidiram isso. Eu, como torcedor da mocidade, não fiquei satisfeito porque eu acho que o que é decidido ali, por mais que tenha sido um erro, tanto da Liesa, ou mesmo que tivesse sido um erro do jurado, tivesse sido punido. Por exemplo, seria melhor dar à mocidade o valor da grana distribuída igual, já que você foi prejudicado, então eu vou te dar o mesmo dinheiro. E não vai dar, porque a Portela já ganhou esse dinheiro já foi distribuído na semana do Carnaval. Ela só tem mais. Ela só vai ficar com o título, inclusive vão comemorar sábado agora, que eu acho patético, um mês depois. Comemorar em abril, então, a primeira vez que o Carnaval é comemorado. A comunidade merece, mas a comunidade de todas as outras merece. Eu acompanho o Carnaval desde sempre, assim, sempre gostei. Acho feio, acho ruim. Inclusive, assim como acho ruim que se resolvam as coisas fora de campo, também no tapetão, no futebol. Então, assim. É mesmo? Acho. É mesmo? Não dá tempo pra isso. Não dá tempo de. Tem um tricolor aqui revoltado com o tapetão. Não, eu não tô revoltado. Não dá tempo de discutir. Revoltado, não. Então, assim, eu coloca no Google o termo flamenguesa. Coloca no Google aí, champanhe 96. Vilas Boas. Mas enfim, a gente tem que. Eu não vou entrar nessa discussão. Não entra, não. Eu não vou entrar nessa discussão da Liesa, porque, enfim. Vamos, então eu não vou entrar porque não me interessa. A questão é a seguinte: entre Liesa e Ferge. Quem é o pior, né? Quem é o pior, eu vou ficar. A Ferge é pior. A Ferge é bem pior. Porque a Ferge, enfim, fode os torcedores, os clubes o ano todo. Nós vamos ter um torneio amistoso aí agora. Exatamente. A Ferge é pior. A Liesa, no caso. A Liesa é o que os clubes deveriam ter feito. Uma liga independente das escolas de samba. A Liesa atrapalha o Carnaval, mas o Carnaval é muito melhor. Mas a decisão ontem, por exemplo, foi democrática. Ou seja, todas as escolas se reuniram, quem ganhou quem teve maioria. Se os clubes fazem isso, um dos nossos pedidos é esse, uma liga de clubes forte. Então, assim, seria pelo menos, a gente teria desculpa de falar, os clubes que decidiram assim. Então, assim, a Ferge é pior que a Liesa. A Ferge é pior. Na minha opinião, a Ferge é pior. Só tenho isso. Daniel? A Ferge é pior porque na Liesa pode ter recurso na Justiça Comum. Marisa, você tem alguma opinião sobre isso? Você gosta de futebol? Não sei. Ou de samba? Ou de escola de samba. Ou de desfile de escola de samba. Eu gosto de carnaval, mas já deixei algum tempo de acompanhar com tanta ênfase. Você tem uma escola do coração? Tem, Mangueira, gente. Eu sou mangueirense e flamenguista. Isso aí, isso é bonito. Padrão. Padrão. Mas você quer votar ou você... Não. Então beleza, então eu vou votar merda, né? Porque a questão da justiça comum, né? Você pode brincar de justiça comum. Então votou, ganhou Ferge e está encerrado mais um Lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B estão no Rio, do Lado B do Rio estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone, como Cashbox e iTunes. Assine, baixe o feed e não perca nenhum programa. Conheça também a campanha de financiamento coletivo para manter a independência e a qualidade da programação da Central 3. Com R$14 por mês você pode ajudar a gente a fazer programas cada vez melhores. Entre na página apoie.se/Central3 e saiba mais. Agradecemos a nossa convidada Marisa Santana. Boa noite, Marisa. Boa noite, eu que agradeço, foi um ótimo papo. Pode me convidar mais vezes. Com certeza. Convidaremos. O Caio Belandi? Momento Maguila aqui. Queria mandar um abraço aqui para ouvintes. Primeiro, ouvintes... A gente tem que criar uma vinheta pro Momento Maguila. Momento Maguila. Os ouvintes de São Paulo que ficaram ofendidos porque eu falei que o advogado, enfim, é porque tem muita merda de lá, mas algumas que foram, saíram de São Paulo e se elegeram por aqui como o Jair Bolsonaro, que, por exemplo, é paulista, mas se elegeu aqui no Rio. Mas o Eduardo a gente mandou pra lá. É verdade. Então, eu queria mandar 2 ouvintes aqui, acessam o nosso Facebook, então sempre feedback no Facebook, que é o Diego Inácio e o João Vicente do Nascimento, sempre estão ali comentando. Queria mandar pro pessoal do Twitter, que é o Pedro Dalbó,
E o Guilherme Trindade, que também mencionaram a gente no Twitter, enfim, elogiando o programa. E pro Ulisses, do podcast NBW, que também mencionou a gente, é um podcast bacana lá que eles têm. Recomendou o nosso programa, um podcast bacana que eles têm uma visão lá, é mais de São Paulo também, mas enfim, é uma visão bacana também que eles debatem lá, então um abraço pra eles. E até é engraçado o nome, é NBW de Nós Brigamos no War, né? É bem interessante porque o War é bem bacana. Então é isso, boa noite, bom dia e boa tarde. Boa noite, Fagner. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, Marisa, mandar um abraço para todo mundo que está ligado no Lado B sempre, no Twitter, no Facebook, nos nossos podcasts, e 2 abraços especiais, um para o Gibran Mendes, o camarada lá de Curitiba, que inclusive... Estaria ficando na casa dele no final de semana? O Gibran, que conseguiu aí um espaço na mídia alternativa aí para que eu fizesse um artigo porrando a questão da terceirização, que eu até publiquei lá no nosso Facebook. Dá o título do artigo. O artigo se chama Eu, Jornalista Terceirizado, né, baseado mais ou menos um trocadilho com Eu, Daniel Blake, que é um filme que tá fazendo aí bastante sucesso já há algum tempo. E aí e também quero mandar um abraço pro Natan, que é coordenador lá da equipe do Rio Imagem, lá aqui no centro do Rio de Janeiro. O Natan foi um camarada lá que ajudou num problema que aconteceu lá com um exame. Você contou a história no programa, as pessoas sabem. No programa passado, então um abraço pro Natan, valeu, espero que você trate bem assim também as outras pessoas que frequentam o Rio Imagem. Uma boa Páscoa pra galera. Daniel? Embora o programa seja laico. Mas tem chocolate. Avisando que a gente vai ficar. Essa semana foi apenas uma semana. Final do foi apenas, em virtude dos feriados que vão ter agora nas próximas 2 sextas-feiras, a gente está fazendo o programa 17, né? Isso. O programa 17 apenas uma semana após o 16 e ficaremos 3 semanas até o próximo programa. Dá uma boa noite, mandar um abraço pro Pedro Nunes, um colega meu de faculdade que descobriu o nosso programa recentemente, recomendou no Facebook, e ele está sendo nosso ouvinte diretamente de Quito, onde ele está trabalhando como professor universitário após ter feito doutorado em Nova York. Um lugar que eu odeio, Quito. É uma trajetória sui generis. Bom, um lugar que eu odeio, Quito. A gente pode falar sobre seus problemas com a LDU num outro programa. Eu queria só dar um agradecimento, um abraço especial pro Renato Ribeiro, que é blogueiro do Santos no ESPN. Ex-blogueiro. Ele sabe por quê, eu tô mandando um abraço pra ele logo no programa que a gente citou o goleiro Bruno. E exato, tamo junto, irmão. Bom. E também queria agradecer ao Paulo, que é o nosso técnico de som aqui na Majorem, que tá fazendo um baita trabalho. O nosso programa tá show de bola. Verdade. Valeu, galera. Até o próximo programa, no final de abril, mais um Lado B do Rio. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, fui jogar no pule. Faço e te ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no tempo. Tenta virar dame rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja, pra cima de mim, pra cima de uma, jamais mané. Maria da Vila Matilde, porque se da Penha é brava, que dirá da Vila Matilde, hein, gente? Douglas Germano. Mulheres, se liguem nesse número, 180. Qualquer coisa é 180. Mulherada, se liguem nesse número, 180, denúncia, 180, tá na cuca? 180. Bom, essa próxima música, olha, prestem bem atenção. Essa próxima música ele fez especialmente para mim. Por que será, hein? Por que será, Kiko Dinucci? Manda bala, manda ver, eu quero saber por quê.